Olá pessoal, seguimos com mais uma técnica de integração. Agora vamos integrar as funções racionais por meio de frações parciais. Então as funções racionais aparecem com esse quociente, são duas funções, quociente de duas funções polinomiais, e a questão é que nem sempre, quando você tem o quociente de duas funções polinomiais, nem sempre você vai precisar aplicar frações parciais, tá? Existem alguns quocientes que você consegue resolver por integração simples, regra de potência, substituição trigonométrica, fazer algumas organizações, como é o caso dessa última aqui expressão, né? Você consegue achar outras formas de resolver. Então, algumas integrais fogem disso, tá? Por exemplo, essas quatro aqui, você tem técnicas já conhecidas para resolver todas elas. Então, o primeiro exercício que você pode fazer na aula, sobre a aula de hoje, é integrar essas quatro funções aqui, tá? Se você não lembrar como fazer essa integração, é importante que você tire as suas dúvidas, porque você consegue integrar todas elas aqui sem utilizar frações parciais, tá? Então vamos lá para aplicar um procedimento sistemático para resolver integrais de funções racionais. Né? Que procedimento é esse? Consiste em você escrever uma função racional que foi dada, né, numa integral, como uma soma de frações mais simples. Então, essa soma de frações mais simples vai permitir com que você consiga calcular a integral, sendo que inicialmente você não conseguia calcular. Então, você pega uma integral de uma função racional e abre essa integral em somas ou em subtrações de funções mais simples, tá? De frações mais simples. E, portanto, você consegue integrar, né, como a integral da soma ou a integral da subtração é a subtração e a soma das integrais, você pode integrar cada uma delas separadamente, tá? Então, temos a seguinte proposição, ó. Se p de x é um polinômio com coeficientes reais, p de x pode ser expresso como um produto de fatores lineares ou quadráticos, todos com coeficientes reais. Então, pelo fato de um polinômio poder ser escrito por meio da fatoração, né, você faz fatoração e encontra fatores lineares ou quadráticos, né, você vai conseguir então aplicar as frações parciais, ok? Então, já deu para perceber que a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é pegar um polinômio e saber reescrever esse polinômio em fatores lineares ou fatores quadráticos, tá? Então, esse primeiro polinômio dado aqui é um polinômio do segundo grau. Para você escrever os fatores lineares, para começo de conversa, ele precisa ter raízes reais. Se ele não tiver raízes reais, esse polinômio é irredutível, você não consegue reduzir, você não consegue escrever fatores lineares. Só que neste caso ele possui raízes reais, né? Que no caso é menos 2 e 3. Portanto, eu consigo reescrever esse polinômio da forma que está aqui. Eu fatorei ele em fatores lineares, certo? Este polinômio aqui já é um polinômio de terceira ordem, né? O que a gente sabe de polinômios de terceira ordem? Que pelo menos uma das raízes tem que ser real, né? Porque se uma outra for complexa, a complexa sempre aparece aos pares, então não tem como um polinômio de terceira ordem ter duas raízes reais somente, né? Ou vai ter uma ou vai ter as três. Neste caso aqui, nós só temos uma raiz real, que é o 1, e a outra parte que sobra do meu polinômio ele é um quadrático irredutível, né? As raízes aqui são raízes complexas. Então, este polinômio que está aqui, ele pode ser fatorado, neste caso, em um polinômio linear e outro polinômio, né, que é um polinômio quadrático irredutível. É o máximo que a gente consegue fazer com esse polinômio, tá? Então, só a critério de conhecimento, algo que eu imagino que já seja do conhecimento de vocês, para fatorar esse polinômio, para encontrar as raízes, né, ou pelo menos essa raiz que é inteira, a gente pode utilizar a técnica de Ruffini, tá? Então, a técnica de Ruffini aqui você coloca A1, A2, A3, aqui são os coeficientes do polinômio, tá? Aqui você baixa o primeiro, ó, então o A1 que está aqui eu escrevo aqui, tá? E aqui você faz uma suposição de raiz do polinômio, tá?
Digamos que eu falei que é U aqui, mas digamos que é 1, que no caso é o que nós temos aqui, tá? Então, você faz este elemento vezes esse mais aquele lá, e o resultado você coloca aqui, tá? Bem certinho como está escrito aqui o algoritmo de Ruffini. Então, foi o que eu fiz aqui para descobrir essa primeira raiz aqui, que no caso é a raiz real. Os coeficientes que sobrarem aqui, ó, são os coeficientes do polinômio de ordem reduzida de uma unidade. Então, se você tinha ordem 3, agora você tem um polinômio de ordem 2. Se zerar aqui, ó, é porque este elemento que você escolheu aqui, ele é de fato raiz do polinômio, tá? Você vai encontrar centenas de vídeos na internet explicando sobre Ruffini. Eu aconselho que vocês façam isso, tá? Porque depois lá em equações diferenciais a gente vai precisar muito de Ruffini, assim como vai precisar aqui, certo? Então eu fiz a fatoração e consegui reescrever este polinômio aqui desta forma aqui, ó, fator linear e outro fator quadrático. O próximo exemplo, nós temos um polinômio de ordem 5 e a ideia aqui é a gente expressar esse polinômio por meio de fatorações, né, se for possível, tá? Então, neste caso aqui, nós temos um polinômio de ordem 5, né? E se eu conseguir fatores lineares, se todos eles forem lineares, nós vamos ter 5 fatores lineares, tá? De fato, quando você utilizar Ruffini, né, você vai verificar que 1 é raiz 3 vezes, o menos 1 é raiz uma vez e o 2 é raiz uma vez também. Então, a multiplicidade da raiz 1 é 3, a multiplicidade da raiz menos 1 é 1 e a multiplicidade da raiz 2 é 1 também, tá? Então, você encontra essas raízes aqui todas por Ruffini. É um exercício que vocês precisam fazer, tá? Encontrar as raízes. Então, o primeiro passo é esse, a gente entender que os polinômios, eles podem ser fatorados em termos lineares ou em termos quadráticos, e a fatoração aqui a gente faz encontrando as raízes desse polinômio, certo? Bom, então a decomposição da função racional em frações parciais mais simples está subordinada ao modo como o denominador se decompõe em fatores lineares ou quadráticos irredutíveis. Então, a gente vai considerar alguns casos aí separadamente, tá? Observação 2. Se o grau do polinômio do numerador, p de x, for maior ou igual ao grau do denominador, né, do polinômio do denominador, então a gente procede primeiro com a divisão de polinômios, tá? Então, eu tenho uma fração lá, nós temos uma função racional. Quando o grau do numerador for maior ou igual ao grau do denominador, então a gente vai proceder primeiro com a divisão das frações. Então, aqui eu fiz um pequeno resumo de como vai ser o procedimento para decompor uma função racional em frações parciais, tá? A princípio parece um pouco confuso, tá? Mas vai ficar bem mais claro nos exercícios como que eu faço essa decomposição de frações de função racional em frações parciais, tá? Então, primeiro, ó, faça a divisão de polinômios se a função racional for imprópria. O que significa a função racional ser imprópria? É aquela observação 2 aqui, ó, se o grau do numerador for maior ou igual ao grau do denominador, você vai fazer a divisão de polinômios, dividir o p de x pelo q de x, você vai encontrar aqui um quociente, né, mais um resto dividido por q de x, certo? Onde p de x é menor, né, do que o grau de q de x, né? Você tem que reduzir. O grau do numerador tem que ser menor que o grau do denominador para fazer o procedimento que nós vamos fazer aqui, tá? Alguns livros não faz esse procedimento, tá? Então, a abordagem é um pouco diferente. Não quer dizer que vai dar errado, tá? São abordagens diferentes. A abordagem que eu faço aqui, se o grau do numerador for maior ou igual ao grau do polinômio do denominador, tem que fazer a divisão, tá? Depois, a gente vai fatorar o denominador, tá? Então, você vai pegar o seu denominador, que é um polinômio, e vai fatorar. Essa fatoração pode ser lineares, vários fatores lineares igual a esse,
pode ser fatores quadráticos ou pode ser fatores lineares repetidos ou fatores quadráticos repetidos. Por exemplo, esse exercício aqui, ó, né? Se isso aqui fosse o denominador de uma função racional, eu teria 3 fatores lineares. Na verdade, são 5 fatores lineares, porém 3 deles são repetidos e os outros 2 são diferentes, tá? Então é isso que eu estou falando. Pode ter fatores lineares diferentes e fatores lineares repetidos. A mesma coisa acontece para fatores quadráticos, ou eles podem ser não repetidos ou repetidos, a multiplicidade ser maior, tá? A questão é que ax² mais bx mais c é um quadrático irredutível, ou seja, as raízes desse polinômio aqui são complexas, tá? E aí eu não consigo reduzir mais, ele não consigo transformar em fatores lineares, tá? Então, se você tem, quando você faz a fatoração do denominador, se você tiver fatores lineares, você vai escrever desta forma aqui, ó, tá? Se esse fator linear se repetir, então você escreve assim, se repetiu uma vez. Se repetiu 2 vezes, você escreve dessa forma aqui. 3 vezes, né? Dessa forma aqui. E assim por diante, tá? Se ele não se repetir, você escreve sempre dessa forma aqui. Claro, mudando o A1, né? E esse fator aqui também vai mudar, né? Porque ele vai ser diferente, tá? Se os termos forem quadráticos, veja que você já muda aqui em cima. Ao invés de ser só uma constante, é uma linear, tá? Então, veja que acontece o mesmo procedimento de cima se o fator se repetir, tá? Se ele não se repetir, você aplica sempre o primeiro, claro, mudando as constantes A1 e B1, tá? Depois de transformar as funções racionais em funções parciais, então você vai proceder com a integração, ok? Vamos ver no exemplo que eu acredito que vai ficar bem mais claro para vocês, tá? Então, o primeiro exemplo é a integral de 1 sobre x² menos 4 em relação a x, tá? Então, vamos para os passos. Sempre faça essa verificação, tá? Verificar se a função racional é imprópria, ou seja, se o grau do numerador é maior do que o grau, ou igual ao grau do polinômio do denominador, tá? Neste caso não é, né? O grau de cima é 0 e o de baixo é 2, então tá ok, pode ser menor, não pode ser igual, não pode ser maior. Se for igual ou maior, tem que proceder com a divisão de polinômios, tá? Então não precisa dividir, porque o grau do numerador é menor que o grau do denominador. Então, próximo passo, fatorar o denominador, ou seja, você vai encontrar essas raízes. E eu já fatorei aqui, ó. As raízes é 2 e menos 2, eu já tenho os termos lineares aqui fatorados. Agora, escrever as frações parciais. Você tem 2 termos lineares e distintos. Então, você aplica aquela primeira parte 2 vezes. A1 sobre x menos 2 e troca a constante sobre o outro termo, x menos 2. Veja que os 2 termos estão aqui, ó, x menos 2 e x mais 2. E as constantes você tem que mudar, tá? Pode ser que quando você for calcular depois a 1 e a 2, elas sejam iguais. Mas de início você não sabe se elas são iguais ou não, tá? Então você coloca sempre constantes diferentes, tá? Agora sim, a gente vai determinar os valores de A1 e A2. A fração parcial que foi te dada, a função racional que foi te dada no início está aqui, e as duas funções racionais estão aqui. Então, agora basta encontrar o valor de A1 e o valor de A2. E isso eu fiz por meio do MMC, né? E aqui é simples, né? A forma como eu simplifiquei, tá? Como eu fiz o MMC, eu simplifico os denominadores, tá? Claro, desde que o x aí for diferente de mais ou menos 2, tá? Então, como todos os fatores são lineares e não repetidos, A1 e A2 podem ser obtidos por substituição de x por valores que anulem os fatores. Então, esta é uma técnica para você resolver um sistema bem interessante, tá? Por exemplo, se você substituir menos 2 aqui, você vai anular o primeiro e o segundo você vai ficar com essa expressão aqui. Então, você já tem direto o valor de A. Um outro termo que anula é o 2. Vai anular essa parte aqui e você vai encontrar o A1. Então, você tem o valor de A1 e A2, você volta e substitui nas frações parciais. Então, essa integral aqui vai ser substituída por essas duas integrais. Foi o que a gente fez aqui, ó.
A integral de dx sobre x² menos 4 vai ser substituída por essas integrais. Veja que eu encontrei o valor de A1 e A2 e eu já substituí aqui, tá? Então, 1/4 e menos 1/4 vem para frente da integral e você calcula essas duas integrais aqui. E essas duas integrais aqui é o próprio ln, né? O ln de x menos 2 e o ln de x mais 2. Então, a tua integral já está resolvida por meio de frações parciais, certo? O próximo exemplo, novamente, faça a verificação. A função é imprópria? Neste caso, não é. Então, você não precisa dividir polinômio, tá? O segundo passo é fatorar o denominador. Nesse caso, eu encontrei as raízes 0, menos 3 e 1. Então, está fatorado o meu denominador. Todos os termos são lineares e distintos. Então, eu escrevo desta forma aqui, ó, tá? A1, A2 e A3. Este próximo passo é para determinar A1 e A2 e A3, tá? Faço o MMC. Como eu tenho 3 elementos que vão zerar as parcelas aqui, eu vou usar eles, ó. Quando eu fizer x igual a 0, vejo o que eu vou zerar. Eu vou zerar A2 e A3, vai sobrar só o A1. Então, eu vou encontrar o valor de A1. Quando eu fizer x igual a 1, vai zerar a primeira e a segunda, vai sobrar a terceira. Quando eu fizer x igual a menos 3, vai zerar a primeira e a terceira, vai sobrar o A2, né? E aí a gente determina quem que é o A2. Lembrando que se você fizer x igual a menos 3, você tem que substituir do lado esquerdo e do lado direito, tá? Tem que fazer toda a substituição aqui na expressão. Então, você já encontrou os valores de A1, A2 e A3, você volta e substitui nas frações parciais, tá? Então, esta integral que era bem difícil de você resolver, você separou ela em 3 integrais bem mais simples, né? 3 lnx menos a integral disso aqui é ln de x mais 3, e aqui novamente nós temos um ln. Tá? Então, você simplifica bem as integrais na hora de você aplicar as integrais por frações parciais. O exemplo 6, o denominador já está fatorado, que é o passo 2. No primeiro passo é você verificar se a fração é imprópria. Ela não é imprópria, né? O grau do numerador é menor do que o grau do denominador. Se você multiplicar aqui, ó, você vai ver que você vai ficar com x na quarta e o numerador é x na terceira. Portanto, essa fração aqui não é necessária, tá? Você fazer a divisão de polinômio. Eu escrevo as frações parciais. Vejam que eu só tenho termos lineares, porém um deles é repetido, tá? Então, o primeiro eu escrevo aqui, ele não é repetido, você não precisa repetir, tá? O segundo, eu escrevo ele como se fosse o primeiro, só que como ele se repete 3 vezes, você escreve mais uma vez e mais uma vez, sempre mudando as constantes aqui do numerador, tá? O próximo passo, naturalmente, é a gente encontrar o valor de A1, A2, A3 e A4. E a gente faz isso, né? Fazendo o MMC aqui, né? Essa expressão que tá aqui, gente, essa expressão aqui, ó, tá? Eu pego toda ela, exceto o dx, né? Porque eu não estou levando a integral, tá? Existem alguns fatores que são repetidos, a gente pode utilizar eles para zerar, tá? Menos 1 zera e o 2 zera, porque são as raízes aqui. Então, quando eu fizer isso, eu vou encontrar o A4 e o A1, tá? Um outro termo que me ajuda, né, que zera bastante coisa aí, é utilizar x igual a 0. Se você utilizar x igual a 0 aqui em cima, você vai obter essa expressão aqui, ó, tá? Só que aqui, o A2 e o A3 estão relacionados. Eu preciso de mais uma equação para conseguir resolver, tá? Então, você pode conseguir essa outra equação considerando todos os coeficientes do monômio x na terceira. Se você multiplicar aqui, ó, veja que eu vou ficar, ó, se você efetuar essa potência aqui, ó, efetuar aqui, essa aqui não precisa porque não vai ter x na terceira, tá? Aqui você vai ficar com A1x na terceira e aqui vai ficar A2x na terceira também, tá? Então, você compara com o x na terceira, que tá aqui, ó. Então, vai ficar A1 mais A2x na terceira. Foi isso que eu fiz, tá? Eu comparei os termos de mesmo monômio, no caso, o monômio x na terceira. Então, eu obtive essa expressão aqui, e com essa expressão aqui, eu consigo obter o A2,
porque o A1 eu já tinha, tá? E obtendo o A2, eu volto nessa expressão aqui e consigo obter o A3, que era o que faltava, tá? Então, são recursos matemáticos aí que você consegue aplicar para conseguir resolver o sistema. Lembrando que essa é a forma que eu escolhi para resolver o sistema, tá? Não significa que vocês tenham que resolver assim. Eu considero assim mais fácil, porque veja, esse sistema aqui é grande, né? Então, são 4 variáveis que você precisa encontrar. A maneira como vocês vão fazer isso, para mim, não tem problema nenhum vocês seguirem uma forma diferente, tá? A questão é que você precisa saber resolver o sistema. Eu acho essa forma mais fácil, tá? Então, voltando para a integral, eu vou substituir essa integral por integrais mais simples, que são as frações parciais, tá? A primeira é 2ln do argumento, mais o ln de x, aqui é x mais 2, deixa eu só ter certeza aqui, é x mais 2, tá? Aqui tá errado, depois eu vou consertar. ln de x mais 2, e aqui também é tudo x mais 2, tá? Depois eu vou consertar no PDF. Esse aqui não é ln, porque aqui tá o quadrado e aqui tá na terceira, tá? A terceira integral e a quarta você resolve por substituição. Você chama o x mais 2 de u, aqui também, x mais 2 de u, tá? Aí fica a integração de potência, tá? Então, aqui, essas duas últimas aqui não é ln, tudo bem? Então, vamos para o próximo exemplo. Este exemplo aqui, veja que é necessário dividir, né? Eu tenho aqui que o grau do numerador é igual ao grau do denominador, então neste caso eu tenho que fazer a divisão, tá? Então, quando eu dividir, lembrem-se aí da divisão de polinômios, tá? Se vocês, novamente, tem muitos vídeos na internet sobre isso, e se vocês ainda assim tiverem dúvidas, por favor, me perguntem na aula síncrona ou no P-aluno, tá? Então, quando eu faço a divisão desse polinômio aqui, o quociente é menos 2, só que sobrou um resto. Lembra que eu falei para vocês que ia sobrar um polinômio de grau menor que o denominador, tá? Então, eu vou aplicar frações parciais aqui. Então, essa integral aqui, ó, passou a ser a integral de tudo isso aqui, tá? Que foi o que eu escrevi aqui, ó, certo? Essa integral aqui de menos 2 dx é bem tranquila de resolver. O que não é tranquilo é esta aqui, ó. Então, agora nós vamos aplicar frações parciais aqui, ó, e não mais lá, tá? Vamos aplicar nesta aqui, ó, tá? Fatorando o denominador, nós encontramos essas raízes aqui, tá? E aí, vamos escrever as frações parciais. Todos os termos são lineares e distintos, então eu consigo facilmente escrever aí as frações parciais. Aqui eu consigo, então, escrever as frações parciais. Essa equação aqui, ela diz respeito ao MMC, que eu fiz dessa expressão aqui de cima, tá? Como todos os fatores são lineares e distintos, você usa eles para zerar cada uma das parcelas e encontrar, então, A1, A2 e A3. Tá? No caso aqui, eu já usei os valores de x que vão zerar cada uma das parcelas. Então, essa integral aqui se resumiu nessas duas integrais, e esta última integral se resumiu nessas 3 integrais. E tu não esquece dessa aqui, ó, né? Veja que ela está aqui, ó, tá? E aí você segue com as frações parciais somente para essa integral. Então, como eu encontrei os valores de A1, A2 e A3, eu já substituí aqui, e aí você procede com a integração, tá? Todas aqui são ln, certo? Só deixa eu confirmar esse x mais 1 aqui que está errado, né? Sim, essa primeira aqui é x menos 1, aqui é x menos 1, tá? Aqui elas estão certas, tá? Eu que copiei errado aqui é x menos 1 também, tá? E aqui também é x menos 1, aqui tá certo, aqui eu fui dando Ctrl C, Ctrl V no PDF, eu vou consertar depois, tá? Próxima integral, exercício 8. Então, lembre-se, tá? Além dos exercícios que estão aqui, tá? Ainda tem os exercícios do livro, os exemplos resolvidos lá, que vocês podem olhar e também compreender um pouquinho mais sobre a integração de frações
integração de funções racionais por frações parciais. Então, esta aqui, eu não preciso fazer a divisão de polinômio, tá? Porque o grau do numerador é menor que o grau do denominador, mas eu preciso fatorar, tá? E neste caso, eu tenho um termo quadrático irredutível. Então, eu tenho um termo linear, que eu escrevo da forma já conhecida, e um termo quadrático irredutível, que eu escrevo desta outra forma aqui. Então, o procedimento é o mesmo, eu tenho que encontrar a 1, a 2 e a 3, tá? Como é que eu faço isso? O MMC novamente, tá? E neste caso aqui, eu tive que desenvolver todas as multiplicações, tá? Tive que fazer todas as multiplicações e pegar os termos, os coeficientes de x ao quadrado, os coeficientes de x e os coeficientes dos termos independentes, resultando nesse elemento que está aqui, ó, nesse sistema. E esse sistema, eu já coloquei direto o valor aqui, ó, a 1, a 2 e a 3. Então, vocês escolham uma maneira aí mais conveniente para vocês para resolver o sistema, tá? Vocês podem colocar A2 em função do A1, o A3 também em função do A1, substituir aqui, e aí vocês já vão encontrar o A1, por exemplo, tá? É uma maneira aí de resolver o sistema, tá? Então, esta integral aqui, ela se transformou em duas integrais, esta integral aqui e esta aqui. A primeira integral é bem tranquila, é o ln de x menos 1, tá? Então, eu já separei essas duas integrais, vou resolver separadamente, porque elas não são, a segunda aqui não é trivial, tá? Então, essa integral aqui, ela está aqui, ó, tá? Vejo que eu coloquei 1 sobre 6 em evidência, então é o que sobrou aqui, ó, tá? E aí eu tive que reorganizar o meu denominador. Isso aqui é x mais 1 ao quadrado mais 2, para eu poder fazer essa substituição aqui, ó. Quando eu faço essa substituição, eu chego nisso aqui, ó. Então, o meu u é x mais 1, vai ficar u ao quadrado mais 2. E o x é u menos 1. Então, eu venho aqui e substituo, tá? Quando eu faço o x igual a u menos 1, eu vou chegar nisso aqui, ó, u mais 9, tá? Então, eu tenho essa expressão aqui, que eu separo em u sobre u ao quadrado mais 2 e 8 vezes 1 sobre u ao quadrado mais 2. Eu separo em duas integrais, tá? Veja que eu não separo o denominador, tá? Eu separo o numerador, ok? Essa primeira integral aqui eu faço por substituição, tá? Essa primeira aqui é por substituição. Você chama o denominador de t, escolhe outra variável, já que você tem o u ali, né? E essa integração aqui vocês já conhecem, né? É o arco tangente, que você pode resolver também por substituição trigonométrica, ok? Então, eu já tenho aqui e já desfiz as minhas mudanças de variável que eu tinha feito aqui, certo? Portanto, essa integral aqui eu estou somando as duas. Estou somando essa primeira aqui e estou somando essa segunda. Veja que como eu fiz integrais separadas, eu coloquei constantes diferentes, tá? Aqui eu chamei de constante C, porque essa constante C, na verdade, é C1 mais o C2, tá? Então, eu representei desta forma que está aqui, ok? E aqui já tem a lista de exercício. Eu deixei aqui de trigonométrica, mas aqui estão as frações parciais, certo, gente?